E aí, pessoal do segundo ano, beleza? Vamos começar a nossa segunda aula, nossa segunda videoaula aqui. O conteúdo de hoje que a gente vai abordar vai ser periodicidade e representação gráfica, tá certo? Então, só para relembrar, lá na nossa primeira aula, a gente viu uma revisãozinha do Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas, certo? E a partir de agora a gente começa a matéria mesmo para valer, que é a matéria até que está na apostila de vocês. Eu acredito que vocês já devem ter recebido a apostila. E aí a gente vai começar a ver mesmo essa questão da periodicidade, tá legal? Então, se vocês derem uma olhada lá nas primeiras páginas da apostila, as primeiras 8 páginas da apostila, vocês vão ver lá essa questão da periodicidade. E mais para frente a gente vai poder atrelar aí a questão do o que tem a ver as razões trigonométricas com a periodicidade, tá certo? Só que antes da gente começar a aula, só para fazer um esclarecimento rapidinho, eu ainda não fiz a minha cirurgia, tá certo? Minha cirurgia está marcada para semana que vem, deu um problema lá no hospital com relação aos materiais, e aí tiveram que adiar minha cirurgia. E eu falei para vocês que eu ia postar uma aula por semana, só que semana passada eu não postei aula. Por quê? Porque eu vi que o pessoal não está assistindo às aulas e eu não sei como é que está a entrega das atividades, porque eu não fui na escola. Eu vou na escola essa semana para poder pegar as atividades para ver se o pessoal está fazendo. Outra coisa, você que está assistindo esse vídeo aqui, fala para os seus colegas acessarem o site, irem no YouTube ver a aula, porque eu publico a aula no YouTube e no site. Aí a pessoa se inscreve lá no meu canal do YouTube, lá, Anderson Reinaldo Silva. E aí, toda vez que eu publicar uma aula, ele vai aparecer para ele lá, ele vai receber o aviso de que tem uma nova aula para ele assistir. E também pelo site, né? Porque tem aulas para o pessoal do segundo, que são vocês, e o pessoal do terceiro, aí para não se confundir. Tá legal? Então vamos lá. Quando a gente fala de periodicidade, a gente está querendo falar sobre o quê? Periodicidade deriva da palavra período. E o que significa período? Período, traduzindo assim para a ideia da matemática, significa alguma coisa que se repete continuamente, tá certo? Então, se eu for atrelar a ideia de periodicidade na matemática, eu estou querendo relacionar com a questão de repetição, tá? E quando a gente fala muitas vezes de repetição, muitos fenômenos estão associados ao tempo, tá certo? Então, um dos fenômenos que a gente associa a periodicidade é o que está aí nessa imagem. Alguém sabe aí o que está representando? Aí está representando as fases da Lua, tá certo? Da Lua minguante, da crescente até a minguante, e lógico, passa pela Lua nova também, onde a gente não tem visibilidade nenhuma. A gente sabe que cada fase da Lua dura aproximadamente aí 7 dias, tá certo? E esse fenômeno ele vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Então, por exemplo, a Lua cheia, ela acontece numa semana, depois de 3 semanas, depois que passou, né, que terminou a Lua cheia. Aí começa a Lua minguante, depois de 3 semanas a Lua cheia vai aparecer de novo. E isso continuamente. Então a gente sabe muito bem que as fases da Lua é um fenômeno natural periódico, que ele se repete, tá certo? Outro exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês, é aqui, as estações do ano, tá certo? Então a gente sabe muito bem que o ano se divide em 4 estações, cada estação tem aproximadamente 3 meses, e esse é um dos exemplos que estão sendo colocados na apostila, tá? Só que eu acho que é um exemplo um pouco complexo, da forma como ele aborda na apostila, e eu vou procurar abordar outros exemplos aqui que eu acredito que são mais fáceis de se entender e acho que vai servir ao nosso propósito, tá? Então, para quem não sabe, quando a gente tem a mudança, né, do outono para o inverno, a gente tem o solstício de inverno, é o início do inverno, que está aí à sua direita, onde começa na seta. Aí lá no dia 23 de setembro nós temos o equinócio de primavera, que é o início da primavera. Aí lá para dezembro, lá para o dia 22 também de dezembro, nós temos o solstício de verão, tá? E agora em março, né? Dezembro começa, janeiro, fevereiro, março. Em março agora, lá para o dia 20, 21, nós temos o equinócio de outono, tá? Então, aí estão as 4 estações do ano. E isso se repete. Quando chegar lá em junho de novo, né?
Começa o inverno, depois em setembro a primavera, em dezembro o verão, depois em março o outono, e isso vai se repetindo periodicamente, ou seja, repetidas vezes, tá? Então vocês viram que esses dois exemplos aí estão relacionados a quê? A tempo, né? Tem outros fenômenos que estão relacionados a periodicidade sem estar relacionado a tempo? Tem, tá? Então a gente vai ver aqui outra situação, ó, que seria aqui, ó, aplicações práticas. Movimento bidimensional, tá certo? Bidimensional é o que a gente faz no plano cartesiano, comprimento e altura. Então alguns movimentos que se destacam nesse sentido, eles podem ser periódicos, ser considerados periódicos, tá? A respiração também é um fenômeno periódico, assim como o batimento cardíaco, né? O coração ele contrai e dilata, contrai e dilata, contrai e dilata. Então ele fica repetindo esse movimento de contração e dilatação. A mesma coisa é o pulmão, ele se expande, se contrai. Quando a gente inspira o ar, ele se expande. Quando a gente expira, ele se contrai. E esses movimentos, tanto o cardíaco quanto do pulmão, eles podem aumentar a sua frequência, né, de repetição dentro de um intervalo de tempo, ou diminuir, dependendo da situação. Se a gente está correndo, por exemplo, a nossa respiração fica mais rápida, assim como o batimento cardíaco. Quando a gente está dormindo, a nossa respiração ela é mais lenta, assim também como o batimento cardíaco, né? E conforme a gente vai envelhecendo também, a gente tem os batimentos cardíacos e o número de vezes que a gente respira por minuto vão diminuindo. Pra vocês terem uma ideia, uma criança tem em torno de 140 batimentos cardíacos por minuto, uma criança recém-nascida. Isso é normal, tá? Já um adulto estiver com 140 batimentos cardíacos, ele deve estar fazendo alguma prática esportiva, e se for uma pessoa idosa é perigoso até ela chegar nesse número aí, porque pode sofrer aí alguma consequência grave aí para o coração, tá certo? Outro efeito também é o efeito das marés. A gente sabe muito bem que de acordo com a proximidade da Lua da Terra e as suas fases, isso influencia na maré. Para quem não sabe o que é maré, é a altura que o nível do mar atinge nas cidades litorâneas. Então, às vezes o efeito gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra faz com que a maré suba, né? Ou seja, quer dizer que o nível do mar sobe em determinadas regiões, enquanto em outras ela desce. Então ela vai tentando, as fases da Lua, ela tem uma influência direta com as marés, ora sobe, ora desce, e isso é repetitivo, tá? Então aí nós temos alguns exemplos de fenômenos periódicos. Então, fenômeno periódico é isso, está relacionado com repetição, tá? E a gente pode fazer uma representação gráfica. Essa representação gráfica vai ajudar muito a gente poder entender o que realmente acontece quando a gente for falar das funções seno, cosseno e tangente. Bom, fica evidente que no caso que a gente vai estudar, os fenômenos periódicos, eles estão relacionados a uma função. Então, por exemplo, a altura, vou pegar esse exemplo, eu acho ele bem mais simples. A altura que o Sol atinge em relação à Terra, ao horizonte, vai depender do que? Vai depender do horário do dia. Por exemplo, quando amanhece, 6 horas, 6 e meia da manhã, quando o Sol está nascendo, o Sol está bem próximo ao horizonte, né? Muitas vezes a gente até vê ele nascendo, a gente nem consegue ver ele por inteiro. Então, conforme vai passando o horário do dia, o Sol vai supostamente, né, vai subindo, e aí ele vai subindo, e aí por volta, né, do meio-dia, como a gente está numa região entre os trópicos, né, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, a gente está ali numa região meridional, a gente consegue observar melhor esse fenômeno. Quando está por volta do meio-dia alguma coisinha, o Sol está a pino, né, está na altura máxima. E aí no período da tarde ele vai baixando de novo. Então a gente consegue fazer uma representação aqui bem simples, assim, bem generalizada, para que vocês possam entender. Então eu vou para a lousa aqui, vou explicar para vocês mais ou menos a ideia do que eu quero.
Então vamos supor que 6 horas da manhã, a altura do Sol seja 0. É a hora que o Sol está nascendo, beleza? Depois, às 9 horas da manhã, eu vou supor que essa altura seja metade, né, 0,5, metade da altura máxima que ela alcança. Então é metade da altura máxima, eu vou chamar de 0,5 h de altura. Ao meio-dia, eu vou falar que essa altura é a máxima. Ela vai atingir a altura máxima, uma altura máxima. Às 15 horas, tá certo? Essa altura, ela volta a ser metade, porque é a hora que ele começa a se pôr. E às 18 horas volta a 0 de novo. 0H. Bom, aí o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a gente pode fazer uma representação. Vamos considerar aqui num plano cartesiano que aqui eu tenho no eixo vertical a altura que o Sol alcança, tá certo? E aqui eu tenho o tempo em horas, o tempo que o Sol demora para atingir determinadas alturas. Tudo bem? Então aqui eu vou colocar 0, aí eu vou colocar de 3 em 3 horas. Vamos ver se eu consigo aqui dividir 0, 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas e 24, que seria 0 hora de novo, certo? E aqui de novo ele vai repetir de novo, 3 horas da manhã e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês que esse fenômeno da observação do Sol, da altura que o Sol tem, ele é periódico e ele pode ser representado graficamente. Aqui no eixo vertical eu vou considerar aqui mais ou menos, vou fazer aqui, ó. Então aqui vai ser uma altura e meia altura. Aqui esse 1 está representando a altura máxima e aqui está representando 0,5, metade da altura máxima. Então vamos considerar 0 horas, que é o ponto 0, né, que é meia-noite. O Sol está de noite, então não tem Sol. Então ele está aqui. Às 3 horas da manhã, também, ele continua aqui. Às 6 horas da manhã, ele ainda está aqui, mas é a hora que ele começa a nascer. Tudo bem? Aí às 9 horas da manhã, ele atinge metade da altura máxima que ele alcança durante o dia. Então vamos lá. Vou fazer aqui uma ligação. Olha lá. Então o Sol já subiu. Ao meio-dia, ele atinge a altura máxima. Isso considerando em situações ideais, tá, pessoal? Vale lembrar que é lógico que esse fenômeno ele não acontece exatamente do jeito que eu estou falando. Tá? Aí às 15 horas, ele de novo volta para metade da altura máxima que ele alcança. Aí às 18 horas ele volta de novo para a altura 0. E aí de novo nós vamos ter às 21 horas, vai estar de noite, não tem Sol. Às 24 horas, meia-noite, não tem Sol. 3 horas da manhã não tem Sol, 6 horas da manhã não tem Sol. Aí quando chegar aqui nesse final, às 9 horas da manhã, aí ele já vai atingir metade. Ou seja, vai acontecer tudo aqui de novo. Então olha só, ele vai começar a se repetir. Isso eu estou mostrando para vocês a grosso modo, né? Vamos fazer um outro gráfico para mostrar a repetição. Eu vou tentar diminuir o espaço para poder aumentar a repetição aqui para que vocês possam entender. Tudo bem? Então vamos lá. Vou de novo fazer aqui a minha representação do Sol, do gráfico, né, da altura do Sol. Então aqui nós vamos ter o tempo em horas. E aqui nós vamos ter a altura que o Sol atinge. Desculpa aí, viu, gente, se está um pouco torto, mas é mais ou menos para representar a ideia. Então aqui nós temos o ponto 0. Agora, em vez de eu considerar de 3 em 3 horas, eu vou considerar de 6 em 6. Então aqui eu vou ter
6 horas, 12, 18, 24, que é 0 hora, de novo, aí de novo, 6 horas, 12, 18, 24, que é 0 hora, e de novo, 6, e assim eu vou repetir sucessivamente. E aqui, eu não vou precisar mais desse meia hora, porque está descontando de 6 em 6 horas, então eu posso descartar aqui esses dois. Eu sei que o Sol a 0 hora, 24 horas está de noite, não tem sol, não tem sol. 6 horas da manhã ele começa a nascer, a altura dele é 0. Aí às 12 horas ele atinge a altura máxima, uma altura. Aí eu vou lá. Aí às 18 horas ele volta de novo a 0 altura. Então ele voltou para cá. Aí 24 horas não tem sol. 6 horas não tem sol ainda, está nascendo. Aí às 12 horas sol de novo. Aí às 18 horas de novo ele volta para a altura 0. Ele está se pondo. Então olha só, tá vendo? Começou a repetir, ó. 6 horas nasceu, 12 horas altura máxima, 18 horas se pôs. Passou a noite inteira, 6 horas nasceu, 12 horas altura máxima, 18 horas se pôs. De noite, nasceu de novo, aí ele vai subir de novo e vai descer. E essa representação gráfica ela vai ficar se repetindo, tá certo? A ideia aqui, é lógico, né, que esse gráfico eu fiz com segmentos de reta, mas a ideia parece como se fosse uma onda, né, ficar se repetindo. E isso é uma característica muito grande da representação gráfica dos fenômenos periódicos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Vamos lá. Olha aí, ó. Geralmente os fenômenos periódicos têm essa característica, uma característica de onda, tá? Esse comprimento de onda que vocês estão vendo aí é o período, é o que a gente chama de período. É o intervalo de tempo ou intervalo de qualquer outra unidade de medida que o fenômeno acontece. Então vamos voltar aqui para o nosso, ó. O nosso período aqui é de 12 em 12 horas. Como é que eu meço o comprimento da onda, o período? Você mede de uma crista, que é o ponto máximo, a outra do gráfico. Então, esse aqui é o nosso período. 12 horas não, né? Desculpa. Vai de 12 horas do meio-dia ao meio-dia. Então, nós temos aqui um período, nesse caso, de 24 horas. Ou seja, o Sol demora 24 horas para atingir a altura máxima dele no céu, né? O que a gente consegue visualizar. Então isso aqui, ó, é o que é pra gente aí, tá certo? Aí nós temos a amplitude. O que é a amplitude? A amplitude é a oscilação que o Sol, no caso aqui, desenvolveu. E onde que eu meço a amplitude? Primeiro, eu vejo o ponto mínimo, o ponto máximo, eu vejo exatamente no meio. Então, se eu falo que 0 é o ponto mínimo e 1 é a altura máxima, vamos supor aqui, então quer dizer que metade da altura, vai ser o eixo que vai dividir esse gráfico. E esse pedaço aqui, ó, é o que a gente chama de amplitude. Essa amplitude, ela define para a gente o quanto essa variação aconteceu tanto para cima quanto para baixo. Então a gente sabe muito bem que no caso aqui da altura do Sol, a gente não sabe qual que é a altura, porque isso aí é uma coisa relativa, é só para ilustrar mesmo. A gente sabe que ele oscila metade da altura máxima para cima e metade da altura máxima para baixo, para poder chegar a 0. Então aqui é aquela linha lá das 9 horas, né? 9 horas e 15 horas. Então a gente sabe muito bem que de 6 em 6 horas ele vai ter essa oscilação aqui, tanto para cima quanto para baixo, tá certo? Então é a amplitude.
Então é o que a gente vai aprender a identificar aí, tá legal? Vamos ver uma outra situação para que vocês possam entender. Ah, deixa eu voltar aqui na imagem para explicar uma coisa. Vamos lá. Olha só, nessa imagem aí, vamos voltar aqui. Olha só, a primeira onda, você pode ver lá em cima, o gráfico da primeira onda, né, a primeira representação gráfica tem um comprimento de onda maior do que a de baixo. Vocês estão vendo que a de baixo tem um comprimento de onda menor? Ou seja, o período da primeira onda aí, do primeiro gráfico de cima, é um período maior do que o de baixo, tá certo? Significa que a de baixo acontece com maior frequência, tá legal? Agora a amplitude das duas é igual, é o mesmo tamanho, tá? Elas oscilam a mesma coisa, tanto para cima quanto para baixo. Vamos ver aqui algumas ideias aqui de gráfico, tá? Vou vir para a lousa. Enquanto vocês estão observando aí a imagem, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Eu acredito que eu tenho aqui, enquanto vocês estão observando aí, deixa eu só puxar aqui, porque eu acho que eu tenho uma atividade para a gente ver do ano passado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma. Gráficos periódicos. Vamos ver se eu acho um exemplo aqui onde a gente pode analisar valores. Olha, eu acho que eu tenho. Olha, esse aqui, eu acho que esse aqui é bem legal para a gente poder ver. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vamos compartilhar, tá? Só para vocês terem aqui, ó. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? É um gráfico aqui que mostra de uma equação, tá? Olha só, ele começa aqui onde eu tô com a mãozinha, aí ele vai descendo, passa pelos 5 aqui, ó. Depois ele vai em cima, atinge o 10. Então, olha só, esse ponto inicial aqui, ó, ele volta a repetir aonde? Ele volta a repetir aqui, ó. Então, quer dizer que o comprimento da onda vai de 0 até 10. Então, esse é o período dele, 10. 10 alguma coisa em relação, deve ser tempo aqui, tá certo? Então, deve ser 10 segundos, pode ser 10 minutos, 10 horas. E qual é a oscilação? Tá vendo que aqui é o 0? Ó, ele oscilou quase 8 para cima e quase 8 para baixo. Essa é a amplitude, tá certo? Então a amplitude é quase 8 lá para cima e quase 8 lá para baixo. Deixa eu ver se eu tenho algum outro exemplo aqui, ó. Esse não está muito claro. Esses daqui já é da função de seno e cosseno. Eu não queria pegar esse. Bom, vamos voltar aqui para aula. Vamos aqui então, vou fazer aqui no gráfico que aí fica mais fácil, tá certo? Bom, eu vou fazer aqui a representação gráfica de uma roda gigante, do movimento de uma roda gigante. Altura, essa altura eu vou considerar em metros, tá? 0. E o tempo aqui eu vou colocar em segundos. 10, 20, 30, 40, 50.
Então vamos lá, você vai passear de roda gigante, beleza? A roda gigante está parada, você entrou na cadeirinha, a altura que a sua cadeirinha está no momento que você entra, que é zero. Essa é a altura, está no chão ainda. Aí você entrou, o cara ligou a roda gigante, aí ele começa a contar o tempo. E a roda gigante vai começar a subir. Depois de 10 segundos, a sua altura é 10 metros. A roda gigante subiu, a sua cadeirinha, vamos imaginar que aqui, fazer aqui no cantinho, acho que vocês vão fazer aqui, ó. Acho que aqui fica melhor, tá? Ó, você entrou aqui na roda gigante, depois de 10 segundos, a sua roda gigante veio daqui pra cá, a sua cadeirinha. E essa altura aqui é uma altura de 10 metros. Passou mais 10 segundos, ela subiu mais 10 metros, atingiu uma altura de 20. Então daqui aí você veio pra cá. Aí a altura já mudou pra 20, então daqui pra cá. Passou mais 10 segundos, aí sua altura caiu pra 10 de novo. Depois de 30 segundos você voltou pra 10 metros, ou seja, você voltou pra cá. Aí em 40 segundos você foi pro chão de novo, só que aí você não vai dar só uma volta na roda gigante, você vai dar mais do que uma. Aí depois mais 10 segundos você subiu 10 metros de novo e assim vai. Ou seja, aqui está uma representação gráfica do movimento, do seu movimento na roda gigante, tá? E esse movimento vai se repetir indefinidamente até a roda gigante parar e você descer, beleza? Então vamos analisar aqui, ó. Se eu fosse ver, professor, mas eu não tenho o comprimento da onda, não dá para ver. O senhor não falou que era dos dois picos? Sim, mas também você pode ver dos dois vales, dos dois pontos menores, ou seja, daqui, ó, daqui até aqui. Também conta. A mesma distância que é daqui a aqui seria daqui a aqui se o gráfico continuasse. Então esse aqui é o meu período, ó. Tá bom? Então período eu vou marcar aqui, ó, de P, ó. Qual é o período? 40 segundos. Ou seja, você demora 40 segundos para dar uma volta completa. Aí para começar a repetir de novo. Então, ó, 0, você atingiu a altura máxima em 20 segundos. Mais 20 segundos você voltou para o chão de novo. Então aqui no caso o período é de 40 segundos. Tudo bem? E a amplitude? Bom, a amplitude tem que pegar o meio da onda, certo? Então o meio da onda está aqui, ó. A amplitude é o que ele varia tanto para cima quanto para baixo. Ele está variando o quê? 10 metros para cima, de 10 para 20 e de 10 para baixo. Então essa é a amplitude. Do seu, da altura que a cadeirinha atinge durante a volta. Agora existe uma outra coisa que nós chamamos de imagem, tá certo? O que é essa imagem? Essa imagem é o intervalo que o gráfico oscila na vertical. Então ele oscila de 0 e o máximo que ele atinge é 20. Então essa aqui, ó, é a oscilação. Essa oscilação, deixa eu corrigir aqui. Essa oscilação a gente chama de imagem do gráfico. Então no caso, a oscilação da cadeirinha é de 0 até 20 metros. Então a gente marca assim, ó, de 0 a 20, tá certo? Com um período de 10, tá? Então é mais ou menos isso aí inicialmente que a gente vai começar a observar aí em relação aos fenômenos periódicos, tá? Para depois a gente poder entender quando a gente for aplicar as funções trigonométricas aí, seno, cosseno e tangente, tudo bem? Bom pessoal, eu acho que do início do conteúdo, essa parte aí eu acho que inicialmente é só. Eu vou ver que a nossa aula aí durou aproximadamente 30 minutos, menos do que isso, né? Porque eu perdi alguns tempos explicando outras coisas. Reforçando, você que está assistindo esse vídeo, fala para o seu colega da sua turma, fala pro pessoal assistir, entrar no site, entrar no YouTube, se inscreve no canal do YouTube se quiser, entra aqui no
no nosso site e assiste as aulas para poder fazer as atividades. Então, hoje eu vou estar publicando essa aula já, vou estar disponibilizando a atividade lá na escola, vou mandar por e-mail para a Neide ou para o Ricardo. E vou estar disponibilizando a atividade no site também para vocês baixarem e realizar. Tá legal? E aí agora eu vou tentar fazer toda semana, pelo menos toda semana, uma aula para ficar... Então incentive, fala lá, ó, pessoal, o professor Anderson já postou uma aula nova, tudo e tal. Se também você tiver um amigo que estuda em outra escola, estiver vendo esse conteúdo e quiser aprender, se ele quiser, indica para ele também, né, para assistir essa aula. Acho que é válido, tá? Às vezes vai ter alguns erros, algumas coisas assim, é natural, mas aí depois eu faço as retificações quando necessário e assim vai. Olha, espero que vocês tenham entendido aí esse início de conteúdo do que é periodicidade e função periódica, tá certo? Se você ainda tiver dúvida, assiste de novo a aula, repassa, né, a explicação, volta a explicação. E também na parte de videoaulas lá complementares também tem o assunto. Então, se você quiser assistir a aula de lá, assista também. E é isso aí. Acho que por enquanto é só, pessoal, beleza? Até semana que vem. Não deixe de assistir as aulas, indicar para os amigos assistirem as aulas. Não deixe de baixar a atividade ou pegar a atividade na escola para fazer a atividade, tá certo? E é isso aí, por enquanto é só. Qualquer dúvida, postem no fórum de dúvidas. Outra coisa, veio também que ainda falta muito aluno se inscrever lá no fórum os temas dos trabalhos. Lembrando que o tema do trabalho é para o final do mês agora, tá certo? Então as notas de vocês vão ser baseadas nessas atividades das aulas em vídeo que eu estou fazendo e do trabalho de pesquisa, tá legal? Não esqueça de assistir o vídeo também lá de como que se faz um trabalho, tá? A elaboração de um trabalho de pesquisa. Muito importante, assista essa videoaula que eu estou sendo bem explicativo como é que você tem que fazer, estruturar o seu trabalho em si, tá legal, pessoal? Beleza, valeu, fiquem com Deus, um abraço a todos aí e até mais, fui!